Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Charla Schreiber, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Computação do 7º semestre e estou aqui hoje para então apresentar a vocês o meu seminário de estágio supervisionado 2, que tem como orientador o professor William Juliano Dutra e a coordenadora do nosso curso é a prof. Marcele Ravazzi. Então, introduzindo vocês no tema do estágio 2, que foi o ensino da computação neste semestre. Então, o presente relatório, ele apresenta as ações realizadas no estágio, refletindo um pouco também sobre os resultados, os desafios e os aprendizados ao longo do ensino da computação que foi trabalhado na escola. Então, mais do que relatar práticas, destaca a importância do ensino de computação para uma educação tão crítica, significativa e alinhada às demandas contemporâneas de hoje. A experiência incluiu observação, a docência compartilhada e reflexão também, contribuindo para a compreensão do papel transformador da computação no currículo escolar. O local do estágio, então o meu estágio, ele foi realizado em dupla com a minha colega Júlia, também acadêmica do curso de licenciatura do 7º semestre. Então, o nosso estágio, ele, através de uma visita realizada no mês de fevereiro, para vermos como era a estrutura da escola, não é? Então, ele foi realizado o estágio no Colégio Estadual Pedro II, localizado na Rua Marechal Floriano, no bairro Pascotini, aqui na cidade de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Então, a escolha da instituição para o desenvolvimento do estágio, então, ela decorreu já, então, como eu havia dito, da experiência prévia, tanto conhecendo a instituição, como eu sou bolsista do PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Então, essa vivência inicial me possibilitou uma aproximação muito significativa com a realidade escolar, permitindo-me compreender as dinâmicas e desafios do cotidiano educacional de forma mais aprofundada. Então, além disso, o PIBID promoveu uma articulação concreta entre os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da formação acadêmica e a prática pedagógica efetivada em sala de aula, o que enriqueceu ainda mais substancialmente, a trajetória formativa. Então, atualmente, o Colégio Estadual Pedro II, ele atende cerca de 662 alunos, distribuídos, então, nos turnos da manhã, tarde e noite, abrangendo, portanto, os níveis de ensino fundamental, ensino médio e o curso técnico e secretariado. Então, o corpo docente é formado mais aproximadamente por 50 professores, além de uma equipe muito multidisciplinar que inclui coordenadores pedagógicos, direção, supervisão, orientadores educacionais e funcionários de apoio. Essa equipe atua de maneira colaborativa e integrada com o objetivo de assegurar um ambiente educacional inclusivo, democrático e acolhedor, onde a diversidade e as especificidades de cada estudante são muito valorizadas na instituição. Então, o espaço físico da instituição, ele foi todo cuidadosamente estruturado, portanto, para favorecer o processo de ensino-aprendizagem, oferecendo variados recursos e ambientes educativos, então, que estimulam o desenvolvimento integral dos alunos. Então, entre os principais recursos que há lá na escola, em sua estrutura, eles contam com uma biblioteca, com sala de leitura, quadras esportivas, coberta e descoberta, um auditório, laboratórios de ciência e de informática, refeitório, cozinha, além de salas de aulas climatizadas, um parque infantil e um pátio descoberto também.
Então, além disso também, a instituição, como dá para ver nas imagens, ela investe constantemente na integração das tecnologias digitais no processo educativo. Então, para isso, disponibiliza uma internet banda larga, computadores, lousas digitais e Chromebooks. A lousa digital em questão, eles possuem duas lousas, mas somente está funcionando por enquanto. Quem está instalada é a do laboratório de informática. Então, além do laboratório, né, criando assim condições favoráveis para a inserção dos alunos no universo digital e incentivando práticas pedagógicas inovadoras que dialoguem com as demandas contemporâneas da educação. Então, eu também realizei duas entrevistas, uma com a vice-diretora da instituição, que foi a Prof. Maria Angélica, da escola, né, pegando um trecho, portanto, da entrevista, que ela relata o seguinte: os seguintes desafios enfrentados, então, por um diretor ou diretora de uma instituição, que estão relacionadas à gestão eficiente de múltiplas demandas, sendo necessário equilibrar responsabilidades pedagógicas, administrativas e humanas, para que a escola funcione de maneira eficaz. Ambos os setores, então, da instituição precisam atuar de forma articulada, com comunicação clara, objetivos alinhados e cooperação constante. Então, a outra entrevista que eu realizei foi com o nosso supervisor de estágio, professor Daniel Weiss, né, que é professor licenciado em matemática. Então, que diz o seguinte: no que se refere às metodologias adotadas no processo de ensino-aprendizagem, o docente então relata que costuma utilizar abordagens que demonstram bons resultados em sua experiência, priorizando aquelas que favorecem a compreensão dos conteúdos e a participação ativa dos alunos. Ele destaca ainda a importância de valorizar o envolvimento discente e realizar registros contínuos como parte do processo avaliativo, numa perspectiva formativa que permite acompanhar a evolução do aprendizado ao longo do tempo. Então, falando um pouco agora para vocês sobre os períodos do estágio. O estágio curricular supervisionado 2 foi realizado, então, em turmas do ensino fundamental e médio, além de dois projetos, que foram os projetos de robótica e também o projeto de xadrez, né? Possibilitando uma vivência significativa e diversificada nos contextos escolares, a observação de diferentes turmas e a convivência com alunos de variados perfis socioculturais permitiram refletir sobre metodologias de ensino, estratégias de avaliação e a importância de um planejamento pedagógico contextualizado. Então, como eu estava falando, além da observação, né, portanto, em sala de aula, eu participei das oficinas de robótica e xadrez, que promoveram o protagonismo, então, dos estudantes, a autonomia, o pensamento lógico. Então, essas experiências reforçaram a importância de uma abordagem pedagógica problematizadora, né, conforme já dizia Paulo Freire, e da mediação adequada ao nível do desenvolvimento dos alunos, conforme a teoria de Vygotsky. Então, o estágio também evidenciou a necessidade de práticas pedagógicas inclusivas e diferenciadas, além da atuação do professor como profissional reflexivo e adaptável, conforme Perrenoud. Em suma, a experiência contribuiu significativamente para minha formação docente, ampliando a compreensão do papel transformador da educação e da computação no processo de ensino e aprendizagem. Então, falando um pouco para vocês sobre o relato de observação que eu pude observar nas turmas, né? Então, a fase de observação foi essencial para compreender as dinâmicas pedagógicas, as interações em sala de aula, possibilitando uma análise atenta do comportamento, a motivação e a participação dos estudantes. Então, eu acompanhei primeiramente aulas regulares de matemática e atividades dos projetos de robótica e xadrez, que foram realizadas nas quartas-feiras de forma intercalada. Então, o que permitiu observar diferentes abordagens, didática e níveis de engajamento dos alunos. Então, no projeto de robótica, o uso dos recursos
audiovisuais e metodologias ativas despertou grande interesse dos estudantes, favorecendo sua participação. Então, já no projeto xadrez, embora o movimento inicial tenha sido um pouco, de certa forma, meio tímido, então a introdução de partidas físicas e digitais aumentou muito, de certa forma, o interesse, mostrando os benefícios de práticas lúdicas para o desenvolvimento do raciocínio lógico e da concentração. Então, durante as aulas de matemática que eu pude observar na escola, então o professor ele combinava a exposição teórica e prática com atenção individual aos alunos. Essa metodologia evidenciou a importância da mediação pedagógica no desenvolvimento dos estudantes em sintonia com o conceito de zona de desenvolvimento proximal, segundo Vygotsky. Também foi observada uma maior participação, quando os conteúdos eram contextualizados e apresentados de forma interativa, como no uso do Kahoot, muitas vezes a gente estava ali ministrando um conteúdo e para dar aquele start, a gente aplicava um Kahoot. Então, para revisar conteúdos, tanto da robótica quanto os conteúdos que eu vou falar mais para frente. Então, essa experiência reforçou a relevância da diversificação metodológica e do uso de tecnologias educacionais para tornar a aprendizagem mais atrativa e significativa, especialmente no que diz no contexto, então, da cultura digital e do ensino da computação. De modo geral, a observação contribuiu para uma visão mais ampla dos desafios da docência e das possibilidades de promover uma prática pedagógica inovadora, inclusiva e sensível às necessidades dos alunos. Então, falando agora para vocês sobre o relato das observações com o professor supervisor, o professor Daniel. Então, as aulas dele, evidenciaram uma prática pedagógica comprometida com a aprendizagem significativa, então, um constante aperfeiçoamento metodológico, demonstrando domínio dos conteúdos e sensibilidade didática. Então, o professor utilizava variadas estratégias como exposição dialogada, mediação individualizada, vídeos explicativos, plataformas digitais e jogos educativos, o que contribuía para o engajamento dos alunos, inclusive daqueles com maiores dificuldades de atenção. Então, nas oficinas de robótica e xadrez, destacou-se uma postura pedagógica aberta à experimentação e centrada na construção coletiva do conhecimento. Então, o professor ele adotou uma abordagem flexível e colaborativa, alinhada à pedagogia libertadora, como diria Paulo Freire, que valoriza a autonomia do aluno e a criatividade no processo de aprendizagem. Então, a sua atuação também refletiu a concepção socio-interacionista, ao promover interações significativas e assumir o papel de mediador entre os saberes dos alunos e o conhecimento formal, estimulando o desenvolvimento integral dos estudantes por meio da zona de desenvolvimento proximal. Então, os projetos interdisciplinares, como a robótica e o xadrez, mostraram-se fundamentais para contextualizar o conhecimento e integrar teoria e prática. O envolvimento ativo do professor nesses projetos potencializou competências cognitivas, socioemocionais e culturais dos alunos. Além disso, a escuta ativa, o acompanhamento contínuo e o feedback, de certa forma constante, foram elementos centrais de sua prática, conforme defendido por P. Renaud, que entende o bom professor como aquele capaz de adaptar estratégias, diagnosticar necessidades e incentivar a autonomia. Então, em síntese, a observação revelou uma prática docente intencional, inovadora e comprometida com a formação crítica integral dos alunos, destacando o papel essencial do professor como mediador e pesquisador, e formador, portanto, de sujeitos autônomos. Falando agora para vocês um pouco sobre a etapa da docência compartilhada,
Então, a docência compartilhada, ela representou um momento de grande aprendizado e amadurecimento profissional, então, possibilitando minha atuação direta em turmas da educação básica e nas oficinas interdisciplinares. Então, sob a orientação do professor, participei ativamente do planejamento e, de certa forma, da execução das aulas, né, tipo, fazendo mais um assessoramento ao professor. Então, auxiliando na condução das atividades, no atendimento aos alunos e na organização, de certa forma, dos conteúdos, consolidando habilidades essenciais à prática docente. Nas aulas de matemática, então, eu colaborei com as turmas do oitavo, nono ano, segundo e terceiros anos. O oitavo e nono ano é do ensino fundamental e os segundos e terceiros anos é do ensino médio, abordando conteúdos como frações, progressão aritmética, racionalização de denominadores e análise combinatória. Então, atuei assessorando o professor nas explicações, acompanhando os alunos durante os exercícios e incentivando a participação deles. Essa vivência me permitiu compreender de forma prática a importância do trabalho colaborativo e do atendimento individualizado para promover uma aprendizagem mais significativa e inclusiva. Então, além das aulas regulares, então também estive presente nas oficinas de robótica, logo depois, xadrez e também algumas oficinas de informática básica. Então, na robótica, contribuí com atividades realizadas na plataforma Tinkercad, ajudando os alunos então a simular circuitos com Arduino, articulando então a teoria e a prática. Na informática, então apoiei o trabalho com conceitos básicos de hardware e software, colaborando com atividades de digitação e organização de arquivos no Windows, então alinhadas às competências digitais previstas na BNCC. Já na oficina de xadrez, participei então da explicação ali que o professor Daniel trabalhava sobre as regras e sobre o reconhecimento das peças e do acompanhamento das partidas, tanto no tabuleiro físico quanto em ambientes digitais, promovendo o pensamento lógico, a concentração, os valores como respeito e disciplina. Então, essa vivência confirmou a importância da escutativa, do diálogo e do envolvimento do estagiário no processo educativo, assumindo um papel de mediador entre professores e estudantes, como destaca, portanto, Paulo Freire, que ensinar é um ato de diálogo e construção coletiva, e a docência compartilhada proporcionou exatamente isso, uma experiência formativa muito rica, centrada na cooperação, na intencionalidade pedagógica e no compromisso com o desenvolvimento integral dos alunos. Então, passando agora um pouco para você sobre a prática docente. Então, durante a prática docente foram adotadas metodologias que tornaram o ensino mais significativo, dinâmico e alinhado às necessidades dos alunos, priorizando então a autonomia, participação ativa e aprendizagem colaborativa. Então, destacando metodologias ativas, aulas centradas, portanto, no protagonismo dos estudantes, com uso de jogos digitais, laboratórios e oficinas, incentivando o engajamento e a reflexão. Então, a aprendizagem baseada em projetos, aplicada especialmente nas oficinas de robótica, integrando teoria e prática por meio de desafios reais, favorecendo competências técnicas, cognitivas e socioemocionais. Então, o uso de tecnologias educacionais, ferramentas digitais como o Tinkercad, né, usado então o lichess.org, que é uma plataforma para fazer a prática do xadrez, e o Kahoot, e outras foram incorporadas para tornar o ambiente ainda mais atrativo e conectado à cultura digital, alinhado à BNCC. Além disso, diversos objetos de aprendizagem, como simuladores, videojogos e plataformas digitais, foram utilizados para ampliar as possibilidades de construção do conhecimento e desenvolvimento de habilidades diversas. Então, as etapas da prática docente
ela foi desenvolvida, de certa forma, em 4 etapas. Então, começando com a oficina de informática básica, né, com alunos do 6º e 7º ano, além das 4 turmas que eu atuei no início, realizando observação e docência compartilhada, né, que foram as turmas do 8º, 9º ano, 2º e 3º anos do ensino médio. Também foi trabalhado, então, portanto, informática básica com os alunos do 6º e 7º anos. Foram trabalhadas teclas de atalho, né, e controle do teclado, utilizando uma atividade lúdica chamada Jogo da Digitação, que estimulou a concentração e coordenação motora. Segundo, o projeto de robótica, que desenvolveu inscrição, né, na Olimpíada Brasileira de Robótica, e o aprendizado sobre sensores eletrônicos, atividades práticas e simulações digitais, usando o Tinkercad, aplicando aprendizagem baseada em projetos. Terceiro foi o Microsoft Word e avaliação com Kahoot, que foi ministrada uma aula, então, portanto, por mim, uma aula prática sobre o uso do Word, seguida de uma avaliação interativa via Kahoot, promovendo um ambiente lúdico e diagnóstico do aprendizado. E quarto, portanto, oficina de xadrez, que foi apoio ao ensino das regras e estratégias do xadrez, complementando as partidas por partidas online para desenvolver o raciocínio lógico e habilidades socioemocionais. Então, durante todo o processo, foram desenvolvidas competências como organização do tempo, adaptação da linguagem, uso de recursos digitais e avaliação formativa, fortalecendo a autonomia e o compromisso com uma educação significativa e inclusiva. Então, nós temos algumas imagens do que foi trabalhado durante esse período. E, por fim, nós temos a avaliação que foi aplicada após o estágio, né? Foi feito com os estudantes, então, no final do estágio, os alunos avaliaram a experiência como positiva e enriquecedora, destacando o uso das tecnologias digitais, que tornou as aulas mais interativas e práticas. Então, valorizaram as explicações, acharam que foram as explicações claras, a postura dedicada ao estagiário e a abordagem prática, especialmente nas oficinas de robótica e informática. Ressaltaram que a atenção individualizada e o comprometimento do estagiário motivaram maior participação. Apesar do tempo curto, reconheceram um aprendizado significativo e manifestaram interesse em mais aulas com essa metodologia. Aqui embaixo também nós temos algumas imagens de algumas cartinhas que os alunos da informática básica gostariam de nos entregar, tanto para mim quanto para a Prof. Júlia. Então, chegando às considerações finais. Então, o estágio curricular supervisionado 2 foi uma experiência muito enriquecedora que contribuiu para a formação da identidade docente, destacando a importância do professor de computação na educação básica. Então, o estágio mostrou que ensinar computação envolve planejamento pedagógico, sensibilidade e uso intencional de tecnologias para desenvolver competências digitais e criatividade e autonomia, metodologias ativas, como projetos e jogos digitais, uso das plataformas como Tinkercad e Kahoot, tornaram o aprendizado muito significativo. A mediação docente e a colaboração com a equipe pedagógica também foram essenciais para aprender as necessidades dos alunos. O estágio reforça o papel, portanto, do ensino da computação na formação cidadã, conforme relata o BNCC, promovendo uma educação crítica e transformadora. Então, assim, essa etapa foi fundamental para consolidar o compromisso com uma escola democrática inovadora. Então, aqui estão algumas das minhas referências utilizadas no meu relatório. Espero que tenham gostado. Desde já eu agradeço e muito obrigada pela atenção e até uma próxima. Tchau, tchau!